Olá! Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui, nós conhecemos as pesquisas e os avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Hoje vamos conversar sobre produção e redação científicas e também sobre a qualidade da pesquisa no Brasil. Nosso convidado é o professor Gilson Volpato, da Unesp em Botucatu. Ele atua na área de metodologia, redação e publicação científica há mais de 20 anos e publicou 9 livros sobre o tema. Professor Volpato, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. É um prazer meu poder estar aqui falando dentro da nossa universidade, com um público maior. Professor, quando falamos de pesquisa científica, como que o Brasil entra nesse cenário da pesquisa? O Brasil está numa fase embrionária ainda, mas tentando pegar o caminho certo, O Brasil ficou muito tempo fechado em várias áreas, não todas, fechada num foco muito restrito aqui dentro. E no final da década de 90, o Brasil começou a ter que encarar uma ciência internacional. Então, áreas que não faziam ciência internacional começaram a ter que fazer. E isso, lógico, que trouxe alguns problemas, algumas mudanças de conceito, Então o Brasil está nessa fase tentando aprender como é que vai pegar esse bonde. Como que ele faz pesquisa científica, seria isso? Não como ele faz, mas o que é uma pesquisa científica de maior impacto, de melhor qualidade, Então existe uma preocupação nesse sentido. Agora é lógico que algumas áreas fazem coisas já tradicionalmente de nível internacional, mas não todas as áreas. Quais áreas que se destacam, professor, aqui em pesquisa? Olha, é difícil dizer exatamente quais áreas, mas a gente sabe que algumas áreas da física, aqui no Brasil é muito forte, algumas áreas médicas, por exemplo, imunologia, são áreas que tradicionalmente são fortes, porque sempre viveram uma ciência internacional. As áreas mais complicadas são as áreas que sempre se preocuparam com a questão nacional. Agrárias é uma delas, a própria área de saúde, cuidando especificamente do paciente, coisa e tal, isso que levou uma visão muito fechada de ciência, E isso atrapalha agora no momento que eles têm que entrar lá fora e conversar com o resto do mundo. Quando a gente fala na pesquisa científica, a grande importância, dos pontos importantes é a questão de produzir e de publicar essa pesquisa para que ela tenha um alcance na comunidade. Como que a gente pode definir, para quem não entende, o impacto dessa produção científica? Na verdade, você tem que considerar 2 cenários. Tem o cenário da academia, que são os cientistas, e o cenário fora da academia. Vou falar primeiro do cenário da academia, Você publica o seu trabalho, é um processo, digo assim, natural do cientista. O cientista é aquele indivíduo que ele tem perguntas, faz uma pesquisa e encontra uma resposta. Quando ele encontra a resposta, ele quer divulgar. E primeiro ele divulga para os seus pares, que são os cientistas que fazem a mesma coisa que ele, ou cientistas de áreas próximas. E ele quer que essas pessoas leiam o seu trabalho. E vai ficar muito contente se elas aceitarem o seu trabalho. E a publicação entra como o veículo pelo qual eles conseguem conversar com os indivíduos da sua comunidade. É aí que entra a publicação. Lógico que no Brasil hoje tem aquele clima, tem que publicar. Não, publicação é consequência, É lógico que você tem a responsabilidade social de publicar. E mais, você tem a responsabilidade social de publicar textos que o mundo queira ler. E esse é o ponto. Não basta você fazer uma pesquisa, tem que saber comunicá-la. E esse é o grande problema que o Brasil vive hoje. E essa comunicação, professor, dentro da academia, ela tem uma determinada linguagem. Mas se a gente for para outra esfera, que é a questão da comunidade, exige uma outra habilidade no momento de publicar essa pesquisa, seria isso? Dentro da academia, porém, dentro da sua especialidade, tem uma linguagem. Quando você conversa com cientistas de áreas muito distantes, então tem que ser uma outra linguagem. Eu, para ler um trabalho de física, eu sou biólogo, para ler um trabalho de física, eu prefiro ler numa linguagem mais simples e não nas revistas técnicas de física, E que é muito similar ao que a comunicação que você faz com as pessoas que não fazem ciência, com o público em geral. Então, uma coisa é fazer ciência, publicar. Posteriormente, converter isso para o povo em geral. Pensando na questão da publicação dentro da academia mesmo, o senhor tinha citado anteriormente para mim uma pesquisa que aponta que o Brasil ele está em 15º lugar em produção e em 20º em citações.
Né? Explica pra gente o que seria essa diferenciação entre produção e citação. Tá, produção é o seguinte, quantos trabalhos eu publico? Então, em 2011, o Brasil estava em 15º em termos de número de artigos publicados, né? Só que se esse artigo não é usado, e o uso na academia você vê pelas citações, isso não significa nada, né? Esse trabalho não significa nada. Então, veja, em termos de citações, quanto o mundo está citando o nosso trabalho, nós mesmos, né, o Brasil ficava em 20º lugar. Mas até aí são medidas pontuais. A medida importante é mostrar a eficiência do Brasil. Quantas citações ele promove, tá, em função do quanto ele produz. O ideal é que ele produza pouco e seja muito citado. Esse é o ideal, mostra a eficiência. Se você fizer o cálculo de citações dividido pelo número de produção, o Brasil atinge a metade da taxa do 20º colocado. A queda é bem lenta e até o 20º. O Brasil tem a metade dessa taxa, ele está lá atrás. Ou seja, nós somos um país que estamos publicando bastante, mas as citações decorrentes disso são poucas. E o que fazer para reverter esse quadro, professor, esse índice? Dinheiro não é tanto problema, pelo menos na maioria das áreas. O Brasil tem investido, né? E o que me preocupa é exatamente isso. Ele investe dinheiro e aquilo não vira. Ele investe e aquilo não vira, porque pesquisa é caro, né? Agora, um dos pontos é que a pesquisa que nós fazemos é equivocada. Ela é localizada. O ponto principal é esse, né? Faz-se uma pesquisa para saber o que vai acontecer com a fazenda do seu João, aqui perto de Bauru. Uma outra pesquisa para saber... Não é essa a questão. Conceitualmente, a ciência ela estuda casos pontuais para estabelecer leis gerais, regras gerais. A partir do momento que você tem as regras gerais, você usa e explica e resolve problemas pontuais. Então é um vai e vem, entende? Só que as pessoas ficam estudando casos pontuais e morrendo com os casos pontuais. Eu até brinco, eu falo assim, então publica no boletim da prefeitura da sua cidade. Mas isso não é fazer ciência. Ficaria restrito a uma metodologia de estudo de caso? Não só estudo de caso. Pesquisas que tentam generalizar, mas na hora de concluir não generalizam, né? Elas fazem uma coisa muito restrita. Às vezes generalizam um pouco mais do que o estudo de caso, mas... é uma coisinha que não sai daqui. Olha, essa espécie é brasileira, ou isso aqui é do Brasil. Até atinge um pouco mais, mas ainda muito restrito. Então, essa mentalidade não condiz com a mentalidade de ser cientista. Certo? Então, nesse cenário, quando você publica um trabalho assim, você não vai publicar numa revista boa. Não tenha dúvida. A primeira coisa que o editor olha é, isso aqui interessa? Né? Traz alguma contribuição científica sólida? Não, é coisa pontual. E um pouco sobre a formação desses pesquisadores, desses cientistas e a qualidade dessa produção, a gente conversa daqui a pouco. Ok. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta e o tema do nosso programa hoje é a produção científica. Nosso convidado é o professor da Unesp em Botucatu, Gilson Luiz Volpato, especialista no tema. Professor, a gente falou um pouco dos índices da pesquisa no Brasil e apontamos que o grande problema está na qualidade dessa pesquisa e, consequentemente, na formação desse cientista, desse pesquisador. Como que a gente pode solucionar essa equação da qualidade da pesquisa e da formação do pesquisador? É lógico que eu não conheço toda a problemática, mas do que eu vejo, o Brasil está tentando resolver essa equação com uma fórmula incompleta. Tá? Veja, você não vai ter cientistas de bom nível se você não tiver pessoas que chegam para a universidade, pessoas de bom nível. Então, veja, sem resolver problema da educação do nível médio e nível fundamental, não vai ter jeito. Isso, tá? Mas, lógico, sempre alguns passam, tem tudo isso, né? O pessoal mais privilegiado acaba indo para frente. Na universidade, nós temos um problema sério. O ensino universitário no Brasil, na sua maioria, não visa formar cientista. Ele visa formar pessoas que repetem, que fazem, né, rotinas, mas não pessoas inovadoras, pessoas empreendedoras, pessoas críticas. Isso não forma. Na graduação, tá? Então fica difícil. Entra a pós-graduação. Pós-graduação, tá,
melhorzinho. Mas ela não forma cientista. O que a pós-graduação forma? Um doutor. O que é o doutor da nossa pós-graduação? E não só da nossa, em outros países também. É o indivíduo que aprendeu a fazer uma pesquisa numa área. Né? E esse indivíduo ele vai se tornando cada vez mais bitolado num tema, defende uma tese e recebe o título de doutor. Esse tipo de formação está equivocada. Né? Os grandes cientistas do mundo, você conversa com eles sobre várias coisas. Ele sabe filosofia da ciência, ele sabe um pouquinho de arte, ele sabe de empreendedorismo, ele conhece, enfim, várias áreas. Tá? São pessoas bem ligadas. Hoje o pós-graduando é aquele indivíduo que, se bobear, ele só fala de pós-graduação. Né? Alguns escapam. E da área de concentração do programa e no na qual ele área está. da especialidade e tal. Então é complicado isso. Como é que você forma uma mente aberta com um sistema rígido de afunilamento? Não forma. Então nós estamos formando técnicos especializados. É um começo? É um começo, ótimo. Eu tenho junto com a Unesp um programa que começa esse ano de uma plataforma para formar cientistas de visão ampla. Isso até o final do ano deve estar saindo. Então veja, tem que ter essa preocupação. Amanhã esse indivíduo afunilado, ele vai estar ditando normas e dirigindo sistemas de ensino e de política científica do país. Né? Isso vai ter uma consequência. Né? Então, assim, a própria ciência precisa ser melhor estruturada. Faltam professores para isso. Faltam professores para ensinar esse tipo de coisa. Porque é uma falha que vem se acumulando de geração em geração. Né? Então, eu acho que nós temos um problema? Temos. Tem um outro problema sério. O Brasil está pensando, alguns dirigentes do Brasil estão pensando que o problema do Brasil é só de visibilidade. E quando eles falam em visibilidade, lógico que precisa ter visibilidade, eles pensam geralmente que o problema é porque as pessoas de lá têm preconceito conosco, que é isso, enfim, né? Não, teve até uma proposta recente que o indivíduo falou assim, não vou dizer quem, mas não, nós temos que publicar com pessoas do exterior, porque aí os nossos trabalhos vão ser mais citados. Isso está tudo errado. Óbvio que se eu citar com alguém muito famoso do exterior, meu trabalho vai ser citado. Mas não é essa citação que a gente quer. Nós queremos a citação genuína, aquela que a nossa ciência cresceu. Pelo mérito da pesquisa. Exatamente. Então a ciência cresceu, automaticamente isso vai ser citado. Por isso que se não trabalhar para formar pessoas de cabeça boa, de cientistas de bom nível, se a pós-graduação não virar para esse lado, não vai ter jeito. Vai gastar muito dinheiro para um país pobre e vai continuar sendo o país das aparências. Né? Então é uma situação complicada. Eu acho que a saída não é tão difícil, né? Mas ela não está sendo atacada. Né? Que nem a questão do Nobel brasileiro. Quem vai ser o Nobel brasileiro? Não sei, mas certamente terá gênio brasileiro. E o resto ele fez fora. E a quem cabe, professor, esse incentivo para mudar essa mentalidade? É dentro da universidade que deveria começar? Eu acho que cabe a todos. Eu acho que cabe aos cientistas, tá? A universidade envolvida nisso. O cientista não é só na universidade, mas o grosso está ali. Né? Cabe aos órgãos que estão dirigindo a pós-graduação, que é o principal centro de formação de cientistas no Brasil. Então, esses órgãos têm que pensar diferente. Eles têm que estar à frente da coisa e não atrás. Né? Eles têm que ter uma visão de vanguarda. É isso que falta. É lógico que muitas vezes esses órgãos pensam em situações específicas. Não, mas o pessoal aqui de São Paulo está bem, o pessoal não sei de onde está bem, não sei de onde está bem. Sim, mas o Brasil não é isso. Se você quer levantar a ciência brasileira, não adianta pegar o que está bom e hipertrofiar. Eu dei uma palestra há uns 2, 3 anos atrás, tinha até editor da Science, da Nature assistindo. Eu falei, nós temos um iceberg, uma pontinha boa aqui em cima e um volume embaixo escondido. Nós temos que virar isso. Nós temos que pegar o Brasil e fazer subir. Olha, eu dou cursos semanais no Brasil todo, geralmente segunda e terça, eu estou em algum lugar do Brasil dando curso. Nos lugares nobres do Brasil, semana que vem vou estar em Campinas, e nos lugares pobres do Brasil. A situação é assim, você tem alguns pontos nobres, mas tem muita coisa para fazer. E esses cursos que o senhor dá no sentido de plantar essa sementinha, Exatamente. De abrir a mente das pessoas para uma formação mais generalista. Exatamente. Por exemplo, eu trato da redação científica, mas eu não trato da redação. A redação é lá no fim. Eu trato do que é o pensamento científico, o que o cientista faz. Tá? Por que a gente erra em fazer ciência? O que uma revista internacional exige da pesquisa para que o trabalho entre?
E ela exige coisas óbvias de cientista. Por isso que a gente não consegue entrar, né? Então eu trato toda uma parte de filosofia, da ciência, disso, na parte metodológica, depois eu desdobro tudo isso em cima do texto. Eu falo assim, quem sabe não escreve errado. Quer dizer, se o cara escreveu alguma coisa errada, não é que ele é analfabeto. Se é analfabeto, tudo bem, aí é outro departamento. Ele não sabe pensar direito. Tá? E você pega a maioria das nossas revistas, antigamente eu falava, elas têm que estar escritas em inglês. Hoje eu digo, deixa em português, porque nós vamos passar vergonha. Tem umas frases que não têm sentido. Tem umas conclusões que não dá para tirar daquela pesquisa. E aí você passa em inglês e joga para o mundo, pior ainda. Então é um problema estrutural de pensamento, né? O Brasil teve algumas boas escolas, mas foram poucas. Por exemplo, professor, uma boa escola? Não, escolas que eu digo assim, não são instituições. Algumas pessoas, alguns cientistas que conseguiram criar uma escola do pensamento dele. Quem a gente poderia citar? Eu não vou dizer nome porque eu vou ser injusto, mas eu vou dizer o seguinte, quando você fala que a imunologia no Brasil é boa, que a neurociência está se afirmando também, mas a neurociência é mais recente, mas que a física é boa, teve lá atrás nomes que souberam que é fazer ciência. Hoje o Brasil está tentando reverter isso, e aí está certo, trazendo pessoas de fora, né? Prêmio Nobel, trazendo para cá, para conversar com a gente, levando o pesquisador do Brasil lá para fora. Mas isso é coisa dos últimos anos para cá, né? Então, esse contato é bom. Então, em algumas áreas o bonde foi certo, em outras áreas foi para baixo, né? Então, nós temos uma deficiência muito grande nisso. É lógico. O que você pode falar? O que a gente tem que fazer? Redação científica é um problema, né? Eu gravei um vídeo que vai ao ar a semana que vem, provavelmente, que fala exatamente disso. Nós precisamos de professor de redação científica, tá? Até de metodologia. Só que professores que saibam fazer, porque professor tem um monte. E a gente conversa sobre a redação científica daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre o ensino da pesquisa científica. O Diálogos faz um breve intervalo e volta já. Fique com a gente. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos o professor e especialista em metodologia e pesquisa científica Gilson Luiz Volpato, professor da Unesp em Botucatu. Professor, comentamos um pouco da redação científica no último bloco e o senhor lançou recentemente, né, o Dicionário Crítico da Redação Científica. Qual que é a importância de uma obra dessa para abrir essa mentalidade que comentamos anteriormente? Ele nasceu, na verdade, da percepção de um problema, que existem muitos palpites na área de redação científica e de metodologia no Brasil, principalmente redação. Todo mundo que se acha cientista, né, que são pesquisadores, mas na verdade se acham cientistas, se acham no direito de dizer o que fazer na redação científica. Se eu falar para você que o coração fica na cabeça e que o cérebro fica no pé, eu não posso. Mas se eu falar alguma coisa errada da redação científica, passa. Entende? Então, nesse ambiente cheio de erros, e olha que eu tenho contato direto com milhares de pessoas por ano, do Brasil todo. Nesse contato eu vejo esses erros. São erros que os alunos falam assim, professor, mas eu sempre aprendi assim. Eu já vi professor de 60 anos de idade falar assim, nossa, se eu soubesse isso no início da minha carreira. Então, a ideia do dicionário é ser um balizador, como todo dicionário é, um balizador de conceitos. Por isso, ele não podia ser só um dicionário. Ele teve que ser um dicionário crítico, para você rever alguns conceitos. Porque essa criticidade é fundamental dentro de uma pesquisa. Sim, e porque tem conceitos errados. Se eu pegar o conceito que todo mundo usa e colocar no dicionário, porque todo mundo usa, não, eu não vou colocar, sinto muito, no meu dicionário não. Tem como a gente simplificar um desses conceitos, professor? Você quer ver um exemplo? Quando você fala a introdução de um trabalho, isso vem das agências de fomento, hein? Introdução é uma coisa, justificativa é outra. Bom, no mundo inteiro, introdução é onde você contextualiza o problema e fundamenta e valida o seu objetivo. No Brasil, não. Justificativa é uma coisa, introdução é outra. Quer dizer, o que você está fazendo com a cabeça dessas pessoas? Tentando segmentar uma coisa que não existe. Eu aprendi a escrever errado para poder pedir dinheiro. Escrever certo para publicar em revista boa. Então, tem duas vertentes, né? Então, são erros que estão sendo passados e nesses equívocos precisa de alguém começar a fazer um balizador. A ideia com esse projeto do dicionário
realmente, hoje ele está com 750 definições, mas a ideia é que ele atinja 5 mil, 10 mil, tem uma equipe grande sendo montada e a próxima edição já vai ter muito mais termos, né? Inclusive, a gente conta com a opinião do pessoal sugerindo termos para a gente. Professor, o senhor acredita que há necessidade, então, de uma padronização partindo dos conceitos, né, de uma forma crítica, olhando para esses conceitos, para que se comece a construir, né, trabalhos científicos e publicações científicas que mantenham aí um padrão de qualidade, não só na redação, mas também no nível da pesquisa? Bom, não é só a padronização, é simplesmente de usarem conceitos corretos. Se um médico usa o conceito errado, ele traz problema para o paciente, né? O que a gente coloca aqui não somos nós que inventamos, nós estamos pegando o método que eu desenvolvi um método de ensino, de redação científica, ele chama método lógico. É o quê? Você olha para a lógica da ciência, estuda o que a filosofia da ciência nos fala sobre fazer ciência, estuda o que a epistemologia nos fala sobre até onde eu posso avançar nas minhas conclusões, a lógica, enfim, várias áreas, e usa isso como balizador do que deve ser feito, e não o que eu acho, entende? Então o dicionário ele tem essa intenção, ele vai padronizar algumas coisas, mas não de cima para baixo, ele vai pegar o processo natural e falar, gente, é assim. Né? Então, quer dizer, é nesse sentido que ele começa a ser um balizador genuíno, certo? Não é uma regra de cima para baixo de jeito nenhum. Porque aí, regra, a gente tem a famosa ABNT, sim, que todos os alunos ficam preocupados, né, com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, como paginar, como fazer citação, como fazer referência. É um risco, professor, a gente ter essa padronização no momento da redação científica? Não, veja bem, a padronização ela entra num estágio de posterior. Primeiro você constrói seu texto. Agora, dependendo de para qual revista você for, ela tem a sua padronização. Você tem que pôr a padronização dela. As normas de publicação. A ABNT é uma coisa nossa, que nem é muito usada no próprio Brasil. Ela é prolixa, em termos de referências e tal. Ela é prolixa, tá? A ABNT pega outras coisas, lógico, né? Então, essas regras, essas normas são importantes, sim, tá? Só que elas têm que ser genuínas. No caso da redação, o problema nosso é que a gente erra na construção argumentativa do texto. Aí depois não adianta pôr tudo bonitinho nas normas da revista. É uma questão de concepção da pesquisa. Começa com a concepção. O indivíduo estabeleceu o objetivo fraco, tá? Aquela pesquisa não vai para a revista boa de jeito nenhum, ela já nasceu morta. Eu falo para o pessoal da pós-graduação, todos vocês aí fazendo tese, achando que é maravilhosa, muito pouco desse material, de fato, vai contribuir para a ciência. Eu falo assim, antes de escrever o texto, você tem que fazer 5 perguntas. 3 tem a ver com a construção do seu trabalho. Como que começou, onde você chegou e o que te possibilitou chegar aí. 3. E as outras 2? O que isso muda na ciência? E a outra? Por que o mundo se interessaria por isso? Enquanto você não responder bem essas 5 perguntas, não comece a escrever seu texto. Você percebe? Então as nossas pesquisas, as pessoas não estão sabendo como trabalhar as ideias. E são essas 2 últimas perguntas que têm relação com o que eu quero te perguntar para a gente poder finalizar. A importância dessa pesquisa, dessas publicações para a comunidade. Né? Que a gente sair dessa questão universitária, de publicação, de titulação. Qual que é a importância? Né? Por que o mundo vai se interessar por uma determinada pesquisa? Olha, você faz ciência para resolver problemas importantes. Você não pode fazer ciência só para resolver problemas imediatos ou a médio prazo, que nem hoje existe o clima aqui. O clima é esse. Tem que achar uma importância prática, senão é ruim. Não. Quando o raio laser foi descoberto, em 1960, tá? Teve gente que perguntou assim, acharam uma solução, mas não sabe qual é o problema. Ou seja, é uma pesquisa que hoje nós sabemos para que serve o raio laser. Tem questões que serão fundamentais daqui a 30 anos, mas que se não começar hoje, não resolve. Essas pesquisas, elas não têm uma aplicação imediata hoje. A genética tem tantos exemplos, né? Então nós temos que pensar, temos que resolver problemas imediatos, problemas que resolvam problemas gerais do globo, quanto problemas específicos do Brasil. Mas quando você resolve um problema específico do Brasil, você resolve algum problema geral também. E problemas que você faz por curiosidade, gosta, e que lá na frente podem resolver muitos problemas, né? Genética foi o caso. O Mendel trabalhava com ervilhas. Vê o que virou. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Diálogos e exatamente por fomentar uma discussão importante para a pesquisa no nosso país.
Eu que agradeço pela oportunidade. O Diálogos de hoje fica por aqui. Acompanhe a TV Unesp e o nosso programa também pela internet. Compartilhe os conteúdos e deixe os seus comentários. Obrigada pela companhia e até semana que vem.